Graça e paz a todos que me ouvem neste momento. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você está escutando e vendo esse vídeo, né? Eu gostaria de falar por que há tanto suicídio no meio eclesiástico. Por que há tanto suicídio entre pastores? Essa é uma questão que constantemente ela é levantada, porque nós temos visto isso de forma muito mais intensa a cada dia que se passa. E eu gostaria não de elencar todas as questões que envolvem esse possível suicídio, mas uma das razões, irmãos, sendo o máximo biblista possível, pensando no campo teológico, uma das razões pelas quais há tanto suicídio de pastor, irmãos, por mais lamentável que seja, é porque a pessoa não tinha uma chamada ministerial. Nós percebemos que muita gente acha muito bonito ver os pastores envolvidos em determinada obra, presbítero, evangelista, apóstolo, diáconos. Eles, por achar muito bonito aquilo ali, uma coisa muito linda, eles acabam sentindo que não tem uma chamada, mas eles querem pegar atalho de alguma forma, e não importa que atalho seja esse, mas quando ele se vê diante de um rebanho, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas complexidades, essa pessoa acaba se tomando rumos ignorados. Então, tipo assim, a Bíblia diz em 1 Coríntios, se não me foge da mente, 13 e o versículo 9, que Deus não coloca uma responsabilidade a mais do que a que nós podemos suportar. O indivíduo, o pastor, esse pastor, aquele evangelista, que é agora evangelista, antes não era, ele percebeu que não tinha aquela chamada, mas queria o status, mas queria o renome, mas queria a fama, mas queria estar no meio das pessoas influentes naquela área, né? naquela direção, que gostaria de estar envolvido. Então, há pessoas que não medem esforço, mesmo que não tenham uma chamada ministerial, porque uma coisa nós precisamos saber, entender, irmãos, assim, de forma bem rápida: ter um dom espiritual, cantar bem, ter um dom natural, não significa que a pessoa tem uma chamada espiritual, uma chamada ministerial. E aí, quando eu coloco 1 Coríntios, capítulo 13, falando sobre que Deus não põe um peso a mais do que aquele que nós podemos suportar, o indivíduo, ele toma essa responsabilidade para si, que Deus não confiou. Então, quando ela se vê em problemas, diante de problemas, por exemplo, você sabe que o pastor ele é rejeitado, o pastor é discriminado, o pastor é mal visto, não é por todos, diga-se de passagem. Há muito reconhecimento em relação ao pastor, né? Mas ele é muitas vezes massacrado, mal compreendido. Então são coisas que sobrevêm à vida de um pastor, que uma pessoa que não tem uma chamada ministerial, ele não aguenta. Ele não aguenta. Então, quando se vê pessoas contrário à opinião do pastor, logo ele fica frustrado e toma decisões que não é a decisão que Deus queria para a sua vida. Porque de fato ninguém vai dizer que Jesus recomendaria o suicídio para uma pessoa se ele disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus disse isso, ele nos ensinou que a vida não seria fácil, que a vida não seria água de coco e rede, né, sombra,
Disney Bahamas, Disneylândia. Não, Jesus deixou essa questão muito clara, disse, olha, no mundo vocês tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E isto quer dizer, fica um pouco implícito nas palavras de Jesus, mas o que ele quer dizer é o seguinte, olha, se eu venci o mundo, vocês crendo em mim, botando a confiança de vocês em mim, vocês também vencerão. Então Jesus jamais recomendaria um assassinato para o pastor. Inclusive, nós percebemos que há versículos, né, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento falando sobre essa questão. Por exemplo, nós temos homens na Bíblia que desejaram a morte, como Elias, como Jonas, como Moisés, como Jeremias, como Jó, como Rebeca, pessoas específicas que entenderam que ele não poderia tirar sua própria vida. Por quê? Porque somente o Senhor dá e somente o Senhor toma. Então, até aqui, eles não cometeram nenhum tipo de pecado. Por que eles não cometeram nenhum tipo de pecado? Porque, de fato, nós percebemos que eles entenderam qual era o propósito da vida. Quem era que soberanamente poderia agir daquela forma? Somente Deus. Então, voltando aqui para concluir esse primeiro ponto elencado, então muita gente, ele não tem uma chamada ministerial, mas ele quer porque quer. Eu conheço pessoas que não eram cantores, mas admiravam pessoas que cantavam, mas admiravam pessoas que estavam exercendo, né, esse dom dentro da igreja, mas a pessoa não tinha dom nenhum, mas fez questão de gravar CD, mas fez questão de mostrar para a igreja e para o mundo o seu trabalho. No entanto, quando se viu diante de uma falta de venda do CD, começou a apontar defeito para a igreja, para os irmãos, dizendo que era falta de respeito, falta de compreensividade, porque tinha gravado tantos mil CD e tava lá caixas e mais caixas de CD. Então, irmãos, essa pessoa se isola, entra em depressão, e o que é que acontece? Muitas vezes culmina no próprio suicídio. Então, uma das razões é essa. Uma outra razão, irmãos, pela qual nós percebemos que há muito suicídio, por exemplo, a questão de negligenciar a palavra de Deus. Então nós queremos apontar que quando fala-se de pastor, nós temos em mente aquela pessoa que tenha experiência em todos os aspectos, né? Aquela pessoa madura, aquela pessoa que já passou por problema, teve a sua superação, e agora ele, na verdade, é aquela pessoa sóbria, equilibrada, para fazer com que pessoas também que estão passando por problemas semelhantes possa ajudar a pessoa a vencer, a romper as barreiras, a transpor os muros e ter aquela superação também. Então, um pastor não é aquele apenas que tem experiência no mundo físico. Um pastor é aquele também que tem conhecimento da palavra de Deus e sabe que nela há remédio. Então, muitos deles, nesse momento, eles negligenciam a palavra de Deus. Por exemplo, se você ler capítulo 5 e 14 de Tiago, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos aqui um remédio, uma solução para a dor da alma. Nós temos um remédio, uma solução para aqueles que reconhecem que estão enfermos. Mas muitos deles, quando chega nesse momento de
dificuldades, eles ignoram. Eles ignoram essa parte. Ó, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aconselha a que cada pessoa que esteja em dificuldade, seja ela qual for, de nível físico, espiritual, psicológico, sabe? Jesus está dizendo: venha a mim, que a sua alma terá descanso. Então, muitos negligenciam esse texto e tantos outros, e em vez de confiar em Deus, ele confia na própria força, na própria decisão, e não reconhece o que, por exemplo, Jonas, Elias reconheceu. Senhor, eu não quero mais viver, tira a minha vida. Se você desejar tirar a sua vida, ou desejar morrer, você não está pecando. Mas, se você chega ao trágico desfecho de se suicidar, então obviamente que o suicídio, ele é um desdobramento do assassinato. A diferença é que o homicídio, né, você tira a vida do outro, e o suicídio você se executa. Então que Deus nos ajude. Eu vou concluir aqui dizendo para vocês, eu não sei qual o problema que vocês estão passando. Eu sei que a vida não é fácil, nem para membro, nem para congregado, nem para os pastores de forma geral. Eu sei que não é fácil, há rejeição, há tantas provocações, muitas vezes falta de reconhecimento do trabalho prestado, a gente sabe disso. Agora eu pergunto, você foi chamado? Mas eu te pergunto, você entende que o remédio está na palavra de Deus? Não é que não possa consultar um especialista, não é que não possa consultar um especialista, um psicólogo, não é isso. O assunto não é esse aqui. Pelo contrário, o próprio Jesus diz assim: não precisa de médico o que está são, mas sim os doentes. Então, obviamente que o psicólogo sim é recomendado. Mas uma coisa que a gente precisa entender se você está passando por momentos semelhantes, você precisa entender uma coisa: Jesus é a solução para a sua vida. E eu quero aqui fazer menção, por exemplo, de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Vai lá, fala com Deus. Fala com Deus, entrega teu problema a Deus, confidencia para Ele, que você vai sair dessa. Olha, Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Há remédio para você, tem solução para a sua vida. Jesus disse: vocês vão ser rejeitados por causa do meu nome. Você tem que saber que este trabalho é espinhoso, que esse momento que você está passando é um momento que exige muito mais reflexão do que mesmo aquele momento em que você estava no ápice, onde todo mundo aceitava o que você dizia, que reconhecia suas reflexões. Hoje não reconhece mais, e você está entrando, se isolando num mundo em que Deus não aconselhou para você. Mas o remédio está sim na palavra de Deus. E para concluir, eu queria ler 1 João capítulo 4, versículo 4, que diz assim: filhinho, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Cristo não te abandonou. Cristo não deixou você no escanteio.
Por isso há razão de sobra para você sair do isolamento, para você sair do mundo de angústia, de aflição que você está escolhendo. Você não pode, não deve jamais se render às armas do inimigo das nossas almas. Jamais. Por quê? Porque Jesus disse que aqueles que crescem nele sairiam dessa. Aqueles que crescem nele venceria o mundo assim como ele venceu. Que Deus abençoe em nome de Jesus.